Shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia cheio da manifestação da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Vocês aceitam um cafezinho? Glória a Deus. Gente, estou muito animada hoje para nós entrarmos nessa janela sobrenatural de alinhamento. Glória a Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor, ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Que madrugada poderosa. Gênesis 17, já pode abrir juntamente comigo. Amém? Aqui hoje, né, Deus vai trocar o nome de Abrão para Abraão. Aleluia. Glória a Deus. E olha só, quando Abrão tinha 99 anos, de 75 para 99. Hoje Deus vai falar com você. Namassui. Eu tô sentindo o Espírito de profecia, o Espírito do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Aleluia. Profetiza. Amém? Glória a Deus. Shalom, shalom, shalom para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Shalom, queridos. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Gente, eu estou fazendo as pautas de oração para os 90 dias, para esses 8 dias. É forte, tá? Deixa a oração ligada. Eu vou pegar todas as áreas que necessitam libertação. Desde libertação territorial, libertação geográfica. Vai ser libertação em todas as áreas. Então, deixa a oração ligada. Amém? Deixa a oração ligada. Lógico, nós vamos orar pelo Pode Orar. Nós vamos continuar com as pautas principais, mas todo começo vai ser pauta de libertação. E cada janela de 3 horas voltada para uma área bem diferente. Certo? Então vai ser sobrenatural. Então hoje, às 18 horas, né, a pastora Milena vai estar abrindo. Amém? Já estou chamando de pastor, já estou profetizando. Muita glória. A pastora Milena vai estar abrindo, amém? Essa janela das 6 horas, a janela do Pessá. Ontem eu já falei com ela, né, para o jeito que ela vai estar abrindo, dando um direcionamento para ela. Então nós vamos abrir essa janela hoje, às 6 horas da tarde, amém? E só vamos finalizar ela no dia 9, tá? Depois eu vou falar com a pessoa que vai encerrar por último, certo? Glória a Jesus, vai ser poderoso, amém? Vai ser sobrenatural. Se preparem para um tempo extraordinário. Estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito, com aquilo que Ele está fazendo. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus, amém? Então, nós vamos viver algo sobrenatural. Amém? Gente, tá forte as orações? Tá ou não tá? Não, você bota a oração, você já começa, você fala, meu Deus do céu. É forte. Deixa a oração ligada no seu quarto, na sua sala, aonde você puder deixar ligado. Deixa no computador ali, baixinho. No mundo espiritual não tem altura, tem frequência. Deixa a frequência do céu ligada bem baixinha ali. Essa oração tá entrando na tua casa. Querido, nós estamos gerando uma atmosfera de glória. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. E eu quero falar, eu orei hoje na madrugada, ligando no céu e na terra, que nós vamos entrar numa atmosfera de alinhamento. Então, o que é alinhamento? Confronto. Porque, queridos, eu creio numa igreja curada, sarada. E eu não me isento desse lugar com o apóstolo. Nós somos os que mais desejamos ser tratados pelo Senhor. Então eu sempre falo, Deus, nesse alinhamento, me trata, me restaura, me mostra algo que precisa ser alinhado, amém? Então eu quero que você tenha esse mesmo coração. Fala, Senhor,
Me ensina a ser mais humilde. Senhor, me ensina. Senhor, me ajuda, me santifica, me restaura. Amém? Então eu quero que vocês tenham esse coração. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vai ser algo poderoso. Se preparem. Nós já estamos há mais de 10 dias. Gente, nós vamos fazer 9 vezes de 10. Então, o primeiro nós já rompemos. Então, imagina que nós vamos subir 90 degraus. Nós já subimos 10 degraus. Amém? Hoje é que dia da campanha, amor? Nós começamos dia 16, se não me engano, né? Nós já vamos terminar 20 dias? Se não me engano, foi dia 16. Olha. Não, dá 20, né, pastor? É. Quantos dias, gente, que nós estamos de oração? Conta pra mim. Quantos dias que nós já estamos nessa pegada sobrenatural? Aleluia, glória a Deus. É, gente, nós estamos gerando um óleo sobrenatural. Um óleo poderoso. 14 dias, a pastora Célia falou. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus. Pai, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, Senhor Deus, e dizer que Tu és bom. Obrigada, Senhor, por essa campanha de 90 dias. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesses próximos dias, que é um tempo de alinhamento. Alamantonoxei, rabadabatoleticlei sonoia. Pai, eu quero profetizar um tempo de alinhamento no corpo, na alma, na mente, no espírito, em cada área das nossas vidas, nas nossas casas. Um tempo de colocar as coisas no lugar. Um tempo de reestruturação de todas as áreas. Pai, no nome de Jesus, eu quero chamar o amigo, o doce, o perfeito, o Espírito Santo, para estar aqui conosco. Para estar aqui conosco. Espírito Santo de Deus, vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e fala conosco. Mostra-nos, Senhor Deus, a Tua glória. Mostra-nos, Senhor Deus, a Tua majestade. Santifica-nos, Senhor Deus, de forma poderosa. Santifica-nos, Senhor Deus, nesses dias. Pai, eu quero declarar que o Espírito Santo traz agora, Senhor Deus, esse devocional através da minha vida. Que o Senhor me use de forma poderosa. Eu me submeto ao governo do Senhor Jesus, ao governo do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, queridos? Então, vamos lá. Hoje, nós também vamos entrar, né? 14 de Nissan. Hoje é 14 de Nissan. Hoje, ao pôr do sol, nós entramos no Pessah. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler Gênesis 17. Amém? Diz assim: quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Circula a palavra íntegra. Circula. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Olha só. Deus, ele pede duas coisas para Abraão, que é as que mais me confrontam no meu caráter. Integridade. Fazer as coisas certas. Não tem jeitinho brasileiro. Integridade. Agir com honra. Agir com integridade. E ser fiel. Eu quero hoje que você estude sobre a palavra integridade e fidelidade. E que você entenda o que é fidelidade. Fidelidade é quando você defende a honra de alguém. Fidelidade é quando você defende o caráter de alguém. Fidelidade é quando você tem uma aliança, independente da circunstância. Nada muda a sua comunhão com essa pessoa. E nós estamos falando da pessoa de Deus. Olha só. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Quantos anos Abraão tinha aqui? 99. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse:
esta é a minha aliança com você. Farei de você pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre elas. Confirmarei minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e aos seus descendentes toda a terra de Canaã. Hoje você vive como estrangeiro. Então, Abrão vivia como estrangeiro, eles não tinham uma terra própria. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. O sinal da aliança. Então a gente está vendo que com 99 anos é que Deus aparece para Abrão. Aqui Deus tem que mudar o nome de Abraão, de Abrão para Abraão. E eu quero que você, não sei se você sabe, em Israel a cada 7 anos eles podem mudar o nome, tá? Eles podem a cada 7 anos trocar de nome, porque eles ligam muito a questão do nome com destino profético. Então vamos lá para a parte de Jacó, só para você pegar o gancho. Deus não podia trazer a promessa das 12 tribos sobre o nome de Jacó. Então para isso Deus teve que provar Jacó para ele, né? Para ele ser digno do nome de Israel. Amém? Ou seja, não sei se você entendeu, mas enquanto Deus não mexer no seu caráter, enquanto Deus não mexer aí dentro, enquanto você não deixar Deus quebrar as estruturas antigas, estabelecer novos alicerces e transicionar o seu nome para o nome daquilo que realmente você é. E quando eu falo de nome, eu estou falando, querido, no âmbito espiritual. Enquanto Deus não trazer a moldura certa, não tem como ele estabelecer o destino profético. Abraão é chamado com 75 anos para sair da sua terra, mas só com 99 Deus troca o nome dele e Deus faz essa aliança com ele. Deus já tinha dado apontamento da promessa, mas aqui Deus está firmando a promessa com Abraão. O sinal da aliança. Então Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer os termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como um sinal de aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento. De geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros da sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Quer sejam nascidos em sua casa, quer os tenha comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. E a gente que é da área da medicina, a gente entende, né, que essa questão do prepúcio, né, o homem, a gente sabe que existem muitos homens que têm fimose, certo? E isso impede muito, né, e isso atrapalha muito, né, a questão da vida, né, dos espermatozoides e tudo isso. Ou seja, Deus, ele está trazendo, né, olha, porque, queridos, para tudo existe os meios físicos das coisas. Deus está falando assim de descendência, de abundância, de muitos filhos, mas olha a parte que Deus está cuidando. Deus está cuidando, né, dessa parte para a proliferação. Então depois eu quero que você faça um estudo sobre isso, tá? O nosso Deus, ele é poderoso, ele conhece todas as coisas. Agora olha só, Sarai recebe o nome de Sara. Deus também disse a Abraão: quando a sua mulher,
Quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai, de agora em diante. Ela se chamará Sara. Eu a abençoarei de agora em diante se chamará Sara. Eu a abençoarei por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão, riu consigo e pensou: como eu, aos 100 anos, poderei ser pai? E como Sara, aos 90, teria um filho? Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sobre a sua bênção. Mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, porque aqui Abraão pensou: foi o filho que veio através de Agar. Você o chamará de Isaque, e eu confirmarei com ele e os seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael também o abençoarei como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho de Sara. Lhe dará por esta época, no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como os que foram comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia, junto com todos os outros homens e meninos da casa. Olha só, tanto os nascidos ali como os comprados, todos foram circuncidados com Abraão. Queridos, essa passagem aqui, ela é fenomenal, ela traz muitos ganchos proféticos. Então vamos pro primeiro, tá? Deus, ele vai pedir para você andar alinhado. E integridade é uma pessoa que anda em verdade. E queridos, nós precisamos andar debaixo da verdade do reino, da verdade dos nossos princípios, amém? Então, por exemplo, caráter. Integridade, queridos, é a essência de caráter, é uma essência de administrar as coisas certas na presença de Deus. E Deus vai falar assim: seja fiel a mim, queridos. Fidelidade é uma pessoa que para qualquer coisa que ela vai fazer, ela pensa como Deus vê ela diante daquela circunstância. O que Deus espera dela naquela circunstância. Desde a circunstância mais difícil, a pergunta é: o que Deus espera de mim nessa circunstância? O que Deus espera do meu posicionamento nessa circunstância? O que Deus espera de mim? É exatamente isso. Amém? E fidelidade. Seja fiel a Deus acima de todas as coisas. Amém? Seja fiel a Deus. Seja fiel àquilo que Ele te pediu para fazer. Seja fiel de todo o seu coração. Amém? Então a gente vê que Abraão tem o seu nome trocado para começar a viver a promessa. Olha só, Deus vem falar com Abraão, mas essa palavra, ela já estava apontada aos 75 anos de idade. Então, olha só, o tanto de tempo que demorou. Eu acredito que demorou tanto tempo por causa que houve a tentativa, através de Sarai, em adiantar a promessa. Então, eu creio que houve um atraso de promessa. Eu creio no meu achismo, tá? Aí você vai ver que quando o filho chega da promessa, Ismael vai ter 14 anos. 14 anos. Queridos, nada da Bíblia por acaso. Pega Mateus. Vai lá em Mateus agora. Pega Mateus.
Tudo na Bíblia tem um apontamento profético e eu quero que vocês leiam prestando atenção. Quando você vai em Mateus, ali na genealogia, você vai ver as 14 gerações. Fala de 14 gerações antes. Amém? Acharam? Olha só. Glória a Jesus. Aqui no final, né, bem ali no final vai falar assim, primeiro de Mateus, vai falar assim, portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi. E 14 de Davi até o exílio da Babilônia. Amém? Então, toda vez que eu estou lendo a Bíblia, eu assimilo idades. O profeta, ele faz isso. Quem tem um coração profético faz muito isso. Então, você vai ver que presta atenção, quando Ismael nasce, aqui ele tinha 13 anos. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, no próximo ano, nessa mesma data, Sara vai ter um filho. Então, Sara vai ter um filho aos 90 anos. E Abraão, tá? Abraão, olha só, Deus está falando 14, exatamente. Deus está falando 14, gente, hoje é 14 de Nissan, né? Então, olha só que poderoso. Não tem como Deus começar a realizar a promessa se ele não tiver trocado o seu nome. Eu vou falar de novo. Não tem como Deus fazer se você ainda não estiver na moldura que ele precisa. Queridos, não tem como Deus fazer se você não estiver na moldura aqui. Deixa eu te falar. Deus precisa te provar antes de te colocar na promessa. E quando ele te colocar na promessa, ele vai te provar também. Porque Deus falou comigo ano passado que ele só leva para Moriá os seus melhores amigos. E na conferência eu vou trazer uma ministração, né, dentro dessa pegada para vocês. E eu quero trazer aqui algo para vocês. Não tem como Deus cumprir algo se ele não tiver tratado em você. E o tratar é trazer dentro de nós um novo nome. Talvez o adjetivo que tinha na sua vida era enganador, trapaceador, mentiroso, mentirosa, promíscuo, promíscuo. Mas Deus teve que trazer uma libertação profunda e mudar o adjetivo. Então, quando Deus muda o adjetivo espiritual que está sobre o nosso nome, aí ele consegue estabelecer o cumprimento da promessa. Amém? Porque não tem como Deus fazer, querido, se ele não transformar primeiro o vaso. Não tem como Deus operar na vida de alguém se ele ainda não fizer. Por isso que eu falo para vocês, gente, se submetam. Vulnerabilidade, nesses dias, fala Jesus, me posiciona, me toca. Queridos, nesses dias nós vamos entrar em 8 dias do Pessá. 8 dias do Pessá. Eu quero que você se posicione. Amém? Quero que você se posicione. Eu quero que você mergulhe na presença de Deus. Eu quero que você entre profundo. Amém? Eu quero que você mergulhe e você fala, Senhor, me santifica, me liberta. O que tem em mim que está atrapalhando eu viver a promessa? Tem alguma coisa? Será, Senhor Deus, que eu tenho algum tipo de orgulho, algum tipo de pedra de tropeço dentro do meu coração? Amém? Quando há mudança de nome, há mudança de destino. Abraão andava debaixo de uma palavra, mas quando houve a transformação ali, houve o nome, né? Abrão para Abraão e Sarai para Sara. Amém? Então, há uma aliança que é feita. E você vê que quando Deus termina de falar com Abraão, ele vai imediatamente obedecer ao que Deus pediu. Ele vai fazer o quê? A circuncisão. E queridos, você sabe qual que é a circuncisão para nós nos dias de hoje? É a circuncisão do nosso coração. Senhor, o que tem dentro de mim que não te agrada? O que tem dentro de mim que precisa ser transformado? O que tem, Jesus, dentro de mim que precisa ser agora, imediatamente arrancado? Amém? Então, queridos, quando você chegar à moldura que Deus quer, Deus vai começar a estabelecer a glória, o poder, a majestade. E Ele vai realizar a promessa daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele tem transbordado.
Aquilo que Ele já tem falado para você vai começar a transbordar de forma sobrenatural. Amém? Então, aproveite essa janela que nós estamos entrando para falar assim, Senhor, eu clamo por um alinhamento. Amém? Eu clamo. E queridos, vamos falar o que é a circuncisão nos dias de hoje? Separação. Deus quer um povo separado. Queridos, tira a blasfêmia da sua boca. Tira o falar mal de pessoas. Tira. Queridos, Deus não vai te usar. Você pode ser usado até uma medida, mas Deus, Ele quer caráter. Deus não vai confiar coisas grandes a você se você não tiver caráter. Deus não vai confiar coisas grandes se você não tiver caráter. Nós precisamos ter caráter. Nós precisamos estar na presença. Nós precisamos mergulhar, queridos, e viver aquilo que Deus tem para nós, mas para isso nós vamos ter que ter caráter. Queridos, não tem mentirinha com Deus. Queridos, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é um estilo de vida torto, que a pessoa não se dá conta que é errado e ela acha que aquilo ali está tudo bem. Queridos, não façam mentira, por menor que seja, não façam, porque a mentira, o pai da mentira é Satanás. Então, mentira nenhuma. Não desonre o lugar que você trabalha, não desonre as pessoas pela qual você trabalha, não desonra os seus pastores, os seus líderes, não desonra, queridos, os seus pais, a sua mãe, não desonra aqueles que estão caminhando com você. Honre todas as pessoas que caminham com você. Honre, queridos, cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Honre cada uma dessas pessoas, amém? E ajam com integridade, com fidelidade. Deixa eu falar uma coisa, se vocês não forem fiéis àquilo que Deus coloca, as pequenas coisas que Deus colocar na sua mão, como que você vai ser fiel às grandes? Então Deus vai te medir em tudo. Se você falar que vai chegar no horário, chega. Se você deve, vai lá e paga. Muda o adjetivo. Se o adjetivo que foi construído sobre você foi caloteiro, tem tempo ainda de você ser transformado e falar, ei, eu vou te pagar. Paga as suas contas primeiro. Para de dar mau exemplo. Eu sinto muito em dizer aqui, enquanto você não começar a carregar honra, enquanto você não começar a carregar dignidade, enquanto você não começar a carregar, você não vai viver o que Deus tem para você. Você pode até manifestar em um nível, mas você não vai conseguir viver a plenitude. Você não vai conseguir viver. E queridos, eu estou falando de caráter. Amém? Olha só. Abraão, ele ri, né? Incrédulo, tá? E deixa eu te falar, o riso, né, de Abraão não cancelou a promessa dele. Deus manteve a sua palavra e ele sustentou. Porque, queridos, eu imagino Abraão com 100 anos, ou 99, e Sara com 90 anos. Então ele riu, ele falou, como que isso é possível? E na cabeça dele, e muitas vezes Deus falou, olha, eu vou fazer. E você tá achando às vezes, acho que Deus já fez, foi por aquela área. Não, queridos, Deus falou que vai fazer, porque ele ainda vai fazer. Amém? Ismael não é Isaac. Ismael não é Isaac. Ismael não é Isaac. As pessoas que têm a promessa grande, as pessoas que têm ministério grande, as pessoas que Deus vai usar de uma forma poderosa, vai ter que passar pelo tempo da espera. E Deus, você sabe por que Deus vai provar você na espera? Para ver se você vai tentar adiantar com Ismael. Deus vai provar a sua fidelidade. E queridos, mesmo porque eu creio que Deus tinha aliança com Abraão, primeiro. Lógico, o homem e a mulher uma carne só. Mas quem sugestionou ele a ter um filho foi Sara. E eu creio que se isso tivesse partido de Abraão, a coisa teria sido diferente. Mas como foi através de Sara, Deus teve misericórdia. Eu creio nisso de todo o meu coração. Porque, queridos, Ismael não é Isaac. E nunca vai ser. Vou falar de novo. Ismael não é Isaac e nunca será. Deus pode, no meio do caminho, abençoar o seu Ismael. E
ter misericórdia de você e ainda te dar o Isaac. Mas eu preciso dizer para você, o Ismael vai trazer consequências. Deus pode abençoar o Ismael? Sim, mas o Ismael ele vai vir com consequências. Vai ter consequências. Deus vai abençoar, mas haverão consequências. Amém? Não adianta a gente tentar achar que pode adiantar as coisas e fazer as coisas do nosso jeito. Ismael nunca será Isaac. Isaac é o filho da promessa. Ismael é a tentativa de suprir o Isaac que não chegou ainda. E tem muito cristão tentando suprir o Isaac que não chegou ainda porque está demorando muito. Mas você não entendeu ainda. Deus está te testando. Deus está te provando. Deus está vendo se realmente você é digno de tomar posse do Isaac. E lá na frente você vai ver comigo que mesmo o Isaac chegando, Deus vai provar Abraão. E Deus vai levar Abraão para o Monte Moriá para ver se ele é digno de continuar na promessa. Não, você não entendeu. Deus te prova antes e te prova depois. Porque existe um perigo muito grande de você começar a gostar mais da promessa do que do dono da promessa. E Deus não troca a glória dele com nada. Deus não troca a glória dele com nada. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Você precisa começar a amar a Deus acima de todas as coisas. Porque Ismael não é Isaac. Amém? Então, nem tudo que... Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente gerando coisas que é Ismael, não é Isaac. E gera porque a palavra tem poder. Você pode gerar qualquer coisa, mas a pergunta é, será que eu estou gerando Isaac? Ou eu estou gerando Ismaels? Nós podemos gerar tudo. Cuidado com aquilo que você está gerando. Porque você pode estar gerando um Ismael que vai trazer muito conflito para a sua vida. Então, queridos, gera o Isaac. Gera aquilo que Deus já alinhou no seu coração, amém? Então, Deus, ele definiu o tempo da promessa. Ele falou assim, olha, por este tempo, no próximo ano. O que mostra? Mostra que existe um calendário específico. A promessa, ela, aqui, queridos, tá? A promessa aqui, ela tem um tempo para acontecer. Então, Deus falou assim, olha, Abraão, ano que vem, por este tempo, Sara vai dar à luz a um filho. Aleluia. Sara vai dar à luz a um filho. Olha o que Deus está fazendo aqui. Então, Deus, ele chega e ele fala. Então, por isso que eu falo, saiba esperar. Saiba esperar as coisas. O que você mais quer? O que Deus tem prometido para você? Espera. Espera com integridade, com fidelidade. Amém? Se as coisas desse mundo tomam o seu coração, você precisa ainda jejuar. Porque o dia que você acha que ama mais as coisas desse mundo que a Deus, então você precisa destronar isso. Porque, querido, você sabe qual que é o perigo de não amar Deus acima de todas as coisas? É que você pode começar a fazer algo para Deus, você pode até entrar dentro da promessa, como a gente viu o povo que saiu do Egito. Eles entraram no tempo de promessa. Eles só não alcançaram a terra prometida. Quem a alcançou foi a nova descendência. Mas você sabe por que esse povo não alcançou? Porque era um povo, queridos, que não conseguia amar Deus acima de todas as coisas. Era um povo de um coração incircunciso. Era um povo difícil, amém? E o problema de você não conseguir amar Deus acima de tudo e amar, às vezes, pessoas, coisas, é que a qualquer momento o diabo pode te tirar da promessa. O diabo pode trazer um prato de lentilha e falar assim, vem pra cá, vem pra cá. E você vai. Porque você ainda não entendeu, amém? Que você precisa, porque, queridos, o ato de Abrão ir para o Monte de Moriá, sacrificar Isaac, era que Deus queria ver aonde o coração de Abraão estava. Abraão esperou 25 anos por esse menino. Aí quando esse menino nasce, Deus pede para sacrificar. Depois de que ele já tinha acostumado, o menino era novinho, né? Depois o menino chega a ponto de perguntar, pai, cadê o cordeiro? Deus proverá o cordeiro, a fé desse homem. Aleluia, glória a Deus.
Ismael não é Isaac, nunca será. Então não tenta adiantar as coisas. Não tenta. Queridos, eu entendi muito cedo e eu glorifico a Deus porque eu acredito que Deus me deu uma sabedoria para entender o tempo das coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de parar e esperar o comando de Deus, há tempo de se resguardar, há tempo de estar exposto, há tempo de descansar. Só que tem pessoas que não entendem as estações, não entendem o que é uma primavera em Deus, não entendem o que é um outono, não entendem. E nós estamos sempre, Deus está pedindo coisas para nós. Queridos, quando Deus pede coisas para nós, não é à toa que Ele pede. Não é à toa que Ele pede. Amém? Glória a Deus. Deus não negocia a sua aliança. Amém? Deus mantém a bênção sobre Ismael? Mantém, por causa da vida, por causa da aliança que ele tinha com Abraão, certo? Mas ele estabelece aliança com Isaac. Deus abençoa Ismael, mas ele estabelece aliança com Isaac. Deus abençoa Ismael, abençoa, mas ele estabelece aliança com Isaac. Amém? Eu quero que você entenda isso. Deus, ele pode abençoar suas escolhas, porque o Ismael, ele veio da escolha humana em antecipar a bênção. Ele veio da frustração do coração de Sara em querer suprir o seu marido com filho. Mandari keisoa la cantabassoi. Queridos, Deus pode abençoar o Ismael no meio do caminho? Sim. Se existe um Ismael na sua vida, se existe algo que não foi de Deus, mas por causa da sua ansiedade, da sua frustração, você às vezes abriu uma empresa, talvez você fez algo que não estava no propósito. Deus, ele vai te abençoar porque ele tem uma aliança com você. Mas talvez esse aí não é o Isaac. E você tem que ainda esperar pelo Isaac. Amém? Porque a aliança ele estabelece com Isaac. E quando, queridos, você se torna um Abraão na presença de Deus, você não é mais abençoado, você se tornou a bênção. Deus estabeleceu um adjetivo de você ser multiplicador de qualquer coisa do reino dele. Porque abençoador é aquele que multiplica os talentos, é aquele que multiplica todas as coisas no reino de Deus. Abençoador, aquele que manifesta a bênção, a generosidade do Senhor, amém? Então Deus não negocia a sua aliança. Ele tem aliança com Isaac, ele não tem aliança com Ismael. Com Ismael ele estabeleceu bênção. Ele abençoou, ele vai fazer próspera a descendência de Ismael? Sim, mas também não vai isentar das consequências, amém? Glória a Jesus. Aí, agora vamos aqui para uma parte. Identidade, ela sempre vai liberar a autoridade. Eu preciso dizer para você uma coisa. Você pode tentar viver o seu ministério. Você pode tentar fazer. Porque agora eu vou romper. Se você não tiver identidade, você não vai. Se você não for autêntico, você não faz. Porque ninguém sustenta uma máscara por muito tempo. Cansa. Não dá conta. Somente identidade, queridos, que sabe pra mim o que é identidade? Uma pessoa autêntica, que ela não precisa dissimular, ela não precisa tentar parecer ser algo, porque ela, independente se é com defeito ou com qualidade, ela manifesta o que ela é, e ela não consegue esconder o que ela é, porque ela não está atrás de tentar mostrar que ela é alguma coisa para alguém. Então, identidade é uma pessoa que não precisa mais usar máscara. Independente se ela ainda falta coisas para Deus melhorar nela, identidade é uma pessoa, tá? Identidade é uma pessoa que ela não está tentando parecer algo para agradar alguém ou para convencer alguém de alguma coisa. Ela fala, gente, eu sou assim, me perdoem, me perdoa pela minha franqueza, me perdoa pela minha sinceridade, eu sou desse jeito. Mas, às vezes, tem uma pessoa que é toda diplomática para falar, mas atrás não é assim. Mas aqui é porque ela não quer que alguém magoe, que alguém fale mal dela. Mas a pessoa que ela tem identidade, ela defende seus princípios, suas raízes com unhas e dentes. Ela não tá nem aí se você vai gostar ou não. Ela fala assim, olha, eu defendo a verdade do meu coração, eu defendo aquilo que eu creio em Cristo, eu defendo aquilo que Deus gerou em mim. E se você tá desconfortável, tá bem. Mas eu não vou deixar de falar algo porque você fica desconfortável. Isso é identidade, queridos. Só faz isso quem tem identidade. Só faz isso quem sabe quem é.
Porque quem não tem identidade tem medo de perder pessoas. Quem não tem identidade fica toda hora pisando em ovos para agradar pessoas. Amém? Mas quem tem identidade não tem medo de ser quem nasceu para ser. Agora, o problema das pessoas não ter identidade é porque tem feridas. Você ainda tem coisas dentro de você que não te permite ser autêntico. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Identidade é você ser genuíno. É você se assumir em quem você é. Quem você é? Quem você é? Para de usar máscara. E olha, você só vai conseguir essa cura, essa transição do velho para o novo homem quando você fala: Deus, eu tiro hoje essa máscara diante de ti. Eu reconheço que eu sou orgulhoso, orgulhosa. Eu reconheço que eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Jesus, me trata, me cura, me liberta, me transforma. Sozinho, Senhor Jesus, eu não consigo. Só identidade gera autoridade. Eu sei o nível de autoridade que Deus me deu, mas eu sei o nível de aquebrantamento que eu permiti Deus fazer dentro de mim. Porque se você não permitir, Deus não entra. Para isso você tem que ser vulnerável. Queridos, a vulnerabilidade é você expor, falar: Deus, tá difícil. Senhor, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar naquilo. Senhor, muda, me transforma, me liberta. Amém? Então, identidade. Então você vê que, por que Deus transiciona o nome de Abrão para Abraão? Porque aqui ele já tem uma nova identidade. Aqui Deus trabalhou nele, sabe o quê? A espera. Você consegue esperar em Deus glorificando? Você consegue esperar em Deus falando que ama Ele? Você consegue esperar em Deus falando: Deus, ainda que a figueira não floresça, eu permaneço aqui. Eu continuo te amando. Eu continuo te adorando. Senhor, ainda que a figueira não floresça, saiba que Tu és o único, o verdadeiro, o princípio e o fim. Você dá conta de continuar glorificando 10 anos e a promessa não acontece? 15 anos e a promessa não acontece? Ou você faz birra e fala: quer saber, Deus, eu vou sair da Sua presença porque assim para mim não dá? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o cristão ele faz isso. Ele faz isso. Ele não aguenta esperar. E deixa eu te falar, tem como acelerar a promessa? Tem. Mas o problema é que as pessoas não entenderam que acelerar a promessa precisa expor o caráter para ser tratado. Deus não vai acelerar algo na sua vida enquanto Ele não vê que o seu nome foi transicionado. Se o seu nome não transicionou, não tem como Ele fazer. Porque na velha essência Ele não consegue fazer nada. Ele só consegue fazer na nova essência. Deus só consegue fazer quando você está debaixo de uma essência nova. Uma essência, tá? Que manifesta a essência de Cristo aqui na terra. Queridos, é difícil andar a outra milha? Muito. É difícil ofertar na vida de quem você não gosta? Demais. É difícil caminhar pelo reino, caminhar com pessoas difíceis? Muito. E Deus, Ele vai nos testar. Ele vai ver se em nós tem a essência dele. Jesus falou assim: olha, quando você levar numa face, você dá outra. Quando alguém quiser puxar o seu manto, você dá a sua capa, você dá o manto inteiro. Queridos, se parecer com Cristo é muito difícil. E dói. Porque você está andando a segunda milha. Você está dando a outra face. Não é fácil. Não é fácil ser cristão. Mas eu falo para você, Deus só vai conseguir estabelecer promessa e fazer com que você viva a promessa quando o seu caráter for transformado. E eu vou dar uma dica para você. De tudo que você for pedir para Deus nesse pensar, eu quero que você peça algumas coisas em especial. Anota aí, você que vai viver esse pensar, você que vai viver esses 8 dias, a festa de pães asmos, fala para Deus tirar sua prepotência. Fala para Deus esmagar o seu achismo. Fala para Deus arrancar o seu orgulho. Queridos, você sabe como que Lúcifer caiu? Por causa da iniquidade do orgulho. Ele não conseguia ver que ele era orgulhoso. Ele não conseguia ver que ele era prepotente. Ele não conseguiu ver que ele era soberbo. Então, olha, prepotência, tá? Soberba, orgulho. Pede para Deus tirar o seu achismo. Amém? Queridos, deixa eu ensinar uma coisa para você. Nunca pense que você é insubstituível. Eu tenho algo comigo que eu falo: Deus, eu não sou insubstituível. Eu sei, Pai, que se eu pisar na bola,
o Senhor me substitui daqui para ali e para uma pessoa muito menos capacitada, para mostrar que o Senhor é um Deus que faz. Então Deus aquebranta o meu coração, esmaga o meu achismo. Se há qualquer coisa dentro de mim que faça que eu me creia alguma coisa, mata, Senhor, mata, fulmina com fogo. Me ajude, Senhor Deus, a caminhar em retidão. O jejum vai te ajudar a esmagar isso. Amém? Queridos, quando eu fui liberta em Deus, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim para Jesus, eu estava chorando muito aqueles dias, eu falei, Jesus, eu sou soberba, eu sou metida, eu me acho demais por causa da riqueza que os meus pais têm. Eu sou, Jesus, insuportável, eu sou arrogante, mas eu estou hoje admitindo algo que eu não aceitaria que jamais alguém dissesse sobre mim. Talvez jamais eu confessaria isso, Jesus. Mas eu entendo que eu preciso tirar a minha máscara para que o Senhor faça, me cure, me liberte. Jesus, eu sozinha, eu já tentei ser transformada. Eu falo, Jesus, eu já tentei melhorar tanto, eu já tentei livro de autoajuda, mas Jesus, eu preciso ser uma pessoa melhor. Sozinha eu não consigo. Porque vira e mexe eu volto no mesmo lugar. Vira e mexe eu estou me achando sobre outras pessoas. Eu estou me crendo melhor que outros. Mas Jesus, eu não quero ser assim. Jesus, eu não quero ser assim. Olha só, eu sou má, Rubens. É isso. Senhor, eu sou má. Senhor, eu tenho um mau caráter. Senhor, eu sou um mentiroso, uma mentirosa. Queridos, tira a máscara nesse pensar. Senhor, eu sou altivo, eu sou soberbo, eu sou ingrato. Senhor, olha só, olha uma coisa que eu falei para Deus quando Deus me libertou lá atrás. Senhor, eu sou uma pessoa interesseira, eu só venho atrás de você quando eu estou apavorada. Eu nunca te busquei por quem você é, Senhor. As orações sinceras são orações perigosas, mas foi por causa de uma oração dessas que eu entrei num lugar em Deus que eu nunca mais saí. Eu falei, Deus, eu sou interesseira. Eu só venho atrás de você quando eu precisava passar numa prova, quando eu precisava de uma bênção. Senhor, eu nunca vim atrás de você por quem você é. Eu nunca vim atrás de você por quem você é, mas só por aquilo que você podia me dar. E talvez eu esteja aqui, Senhor, eu falei desse jeito, talvez eu estou te buscando porque eu estou apavorada. Eu estava me sentindo num abismo. Mas eu não quero, Senhor. Eu não quero voltar. Queridos, eu fiz orações muito perigosas, como essa. Mas essa oração é a que mostra que você está desejoso, desejosa por uma mudança. Deus, eu sou promíscua, Senhor. Eu tenho pensamento impuro. Senhor, eu sou um invejoso, uma invejosa. Mas arranca, Senhor, isso de mim. Senhor, eu sou um frustrado, uma frustrada. Senhor, eu uso máscara. Eu fico tentando agradar todo mundo para mim não perder as pessoas. Mas, Senhor, eu quero ter uma essência, que as pessoas gostem de mim, não pelo que eu faço, o que eu posso proporcionar a elas, mas pelo que eu tenho dentro de mim. Eu fiz orações sinceras, extremamente perigosas como essa. Eu já falei pra vocês, esse dia eu postei no TikTok, Senhor, eu não te amo mais que tudo. Eu amo mais um cachorro, um namorado, qualquer coisa que você. Sabe por que, Deus, que eu não te amo mais que tudo? Porque eu sou hipócrita. Eu sou o que o Senhor quiser chamar. Eu nunca te busquei para te conhecer. Eu fiz orações perigosas. Mas eu falei, Deus, eu não te conheço. Então eu confesso que eu não te amo mais que tudo. Mas eu gostaria de te conhecer. Para um dia falar que eu te amo mais que todas as coisas. Mas por enquanto eu não te amo. Eu não quero ser mais hipócrita. Isso, eu falei assim, Deus, e sempre falei, eu amo Deus acima de todas as coisas. Deus, você sabe por que eu falava isso? Para ficar bem para as pessoas. Para me parecer espiritual. Eu falei desse jeito para Deus. Eu falei, Deus, eu falava isso para as pessoas achar que eu era uma boa pessoa, ou que eu era espiritual, mas eu não sou nada disso. Eu quero abrir aqui com o Senhor
eu sou terrível. Mas eu sei que eu sou um Jacó que precisa ser transformado. Eu sou um Abraão que precisa ser transformado. E queridos, foi desse jeito. Mas não foi só isso. O que Deus ele só me transicionou para desfrutar da promessa quando ele viu que eu permiti, porque você pode ter essa oração sincera, mas você vai deixar Deus te tratar? Você vai deixar Deus te tratar? Você vai deixar Deus tratar você? Não, você pode fazer essa oração. Mas aí, eu falei, Deus, eu estou disposta a renunciar a qualquer coisa para mim te conhecer. Porque, queridos, não tem como você conhecer Deus sem renúncia. E Deus me pediu tanta coisa bizarra para renunciar, que eu falava, meu Deus, mas por que ele quer isso? Mas eu vou dar, eu falei que eu ia dar. Durante um ano eu renunciei tantas coisas. Mas durante um ano eu vivi um mergulho em Deus que eu jamais pensei que eu ia viver. E foi por causa desse sim que eu disse para Deus que eu estou aqui hoje. E tenho esse ministério e Deus tem nos abençoado tanto. Amém? Então, queridos, pede para Deus te tratar. E se dispõe a ser tratado. Se Deus pedir para você andar uma milha com alguém, anda. Se Deus pedir para você manifestar graça e amor na vida de quem está te batendo com palavras, vai lá e faz. Amém? É difícil, querido. Fácil é abençoar quem nos abençoa. É difícil abençoar quem nos amaldiçoa. Amém? Mas o dia que você morrer, para quem você já foi, você vai conseguir fazer, porque já não vai ser mais você vivendo em você, mas Jesus habitando dentro de você. Amém? Certo? Então, olha só. Olha, esses dias do Pessah, limpa a sua casa. Organiza e faz assim, fala, Deus, eu vou organizar minha casa, eu vou limpar minha vida, eu vou organizar as coisas, eu vou renunciar a isso. O que você vai renunciar? Queridos, quando nós renunciamos algo para Deus, falando, Deus, eu vou renunciar no Pessah, o que você gosta? Você gosta de arroz? O que você gosta demais? Porque talvez você já está de jejum, você já está sem glúten, sem lactose. Glória a Deus por isso, isso é maravilhoso. Mas você talvez tenha uma janela aí de alimentação das 7, né? Às 13 horas, eu não sei como está a sua janela. Mas talvez você pode fazer uma janela de alimentação esses dias, pedindo para Deus, Deus, eu estou apertando meu jejum nesses dias. Para que o Senhor tire toda a iniquidade, para que o Senhor trate o meu caráter, para que o Senhor trate o meu emocional. Mandarine koya, alaia sei. O que, né? Aqui nós estamos também em faxina. Amém? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer assim, Deus, quando eu começar a limpar essa casa, quando eu começar a cuidar desse lugar, a ministrar essa casa, o Senhor vai estar trabalhando dentro da minha alma. O Senhor vai estar trabalhando dentro de mim. Amém? Então, queridos, o que você vai renunciar? O que você gosta tanto que você vai renunciar? Amém? Então, renuncia a coisas. Mas a renúncia mostra, Deus, eu quero tanto ser curado, liberto, que eu estou renunciando a algo que eu gosto muito. Para que o Senhor trate essa área. Para que o Senhor exponha. Queridos, deixa a oração ligada dentro da sua casa. Nós vamos orar por libertação, por cura interior. Então, nesses dias, Deus vai trazer alinhamento. Deus vai tirar o fermento. O fermento que é o pecado, Deus vai tirar. Amém? Glória a Jesus. Então, nesses dias, talvez você não vai encurtar a janela de alimentação, mas talvez, sabe o que você vai fazer? Vai tirar 2, 3 coisas que você gosta. Depois que voltar a janela desses 8 dias, você volta a comer o que você comia, amém? Tira talvez a carne vermelha, tá? Fala, Jesus, limpa cada cômodo da minha vida. Limpa cada área do meu emocional. Fala, Jesus, limpa cada lugarzinho dentro de mim. Fala, Jesus, me santifica. Jesus, me cura. Jesus, me restaura. Jesus, me liberta. Amém? Nós vamos viver agora 8 dias sobrenaturais. Vai começar agora, 6 horas da tarde. E vai terminar só dia 9 ao pôr do sol. Queridos, se você puder, fica recluso de WhatsApp. Responde somente quem você tem que responder. Avisa, as pessoas falam assim, olha, só entra em rede social para você se edificar. E pontual, deixa eu te falar, aprenda a ficar em alguns momentos com o Senhor em silêncio. Põe talvez um louvor, um soaking,
tá? Mas às vezes você quer ficar escutando gente falando. Como que você vai escutar o Espírito Santo falando com você? Pede para o Espírito Santo, estes dias, limpar você por dentro e por fora. Pede para Deus limpar você em cada compartimento que compõe você. Amém? Glória a Jesus. Olha, o Pessah, que é a Páscoa, ela começa hoje, começa hoje ao pôr do sol. Começa hoje ao pôr do sol. Então, hoje, ao pôr do sol, nós começamos e nós vamos até o dia 9. Amém? Então, nesses dias, deixa a oração ligada, tá? Toda madrugada vocês sabem que a gente tá lá no nosso canal, sai um novo link. Que hora que vem o novo link? 2h45 já tem um novo link ali, já tá ali. Um link é cancelado e o outro link, tá? E a gente tem um cuidado, queridos, que no trocar de link, a pastora Célia continua orando, porque não para a oração. Vocês talvez não estão escutando alguém orando, mas é ininterrupta mesmo. Não tem uma brechinha. A pastora Célia continua orando até o próximo, até o apóstolo assumir o horário. Aleluia, glória a Deus. Queridos, quando você faz essa oração e você começa a fazer faxina na sua casa, você passa mal. Porque Deus começa a mexer em áreas. Deus, ele trouxe um manto para mim. Eu vou abrir uma imersão para trazer isso para vocês. Eu vou trazer, queridos, a maior imersão de cura interior relacionada a doenças, relacionado a cômodos da casa que representam áreas da nossa vida, tá? Vai ser algo assim sobrenatural. Deus, eles têm terminado de me dar. Nós temos órgãos que representam coisas muito importantes na nossa vida, tá? Então, vai ser uma imersão de cura interior, onde eu vou ensinar vocês a ministrar a cura interior. Vai ser algo assim estrondoso, certo? E nós vamos falar sobre identidade. Identidade. Olha, eu acredito, queridos, que vai ser em maio, porque abril vai ser bem turbulento para mim. Então, vai ser comecinho de maio, tá? E uma das coisas que eu vou abordar nessa imersão com vocês vai ser sobre comportamento. Eu vou trazer qual que é o comportamento, amém? Olha só, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A sua sala de estar, ela representa a comunhão que você tem, relacionamento que você tem com família, relacionamento que você tem com pessoas. Deus trouxe para mim que a lavanderia é a mente. A mente, a nossa mente, a lavanderia está relacionada à nossa mente. Então, por quê? A nossa mente precisa processar tudo. Se a mente, olha só, se a lavanderia estiver um caos, significa que a casa está bagunçada. Por que a lavanderia representa a mente? Porque o dia que ela está limpa, significa que a sua casa está limpa. É onde tudo o que está sujo é processado, é ressignificado. Certo? Então, eu vou trazer para vocês tudo isso. O quarto representa a sua área emocional mais intimista, o seu quarto. O seu guarda-roupa representa. Então, Deus, ele tem trago isso para mim, tá? É algo assim sobrenatural. E aí eu vou trazer para vocês correlacionado a doenças, a enfermidades, né? Por exemplo, toda tristeza, todo tipo de frustração vem sobre pulmão. Tem gente que vive doente, vive gripado, vive tossindo, vive, né, as alergias. Então, Deus, ele tem me dado esse manto. Eu tenho mergulhado nisso. Eu vou trazer para vocês. Vai ser o maior seminário de cura interior. Eu não só vou falar para você sobre comportamento, vou falar sobre identidade. O que Deus espera de nós. Porque, queridos, não adianta a gente só falar de ferida de alma sem comportamento. Como que a gente se posiciona? Amém? Como que a gente se posiciona? Amém? E eu vou fazer uma apostila, vou fazer a melhor apostila, tá? Eu já tenho muito material, eu vou fazer a melhor apostila de todos os tempos. Vocês vão poder usar nas igrejas de vocês, vocês vão poder usar. Então, vai ser para o mês de maio, amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Vai ser poderoso. E eu vou ensinar vocês como ministrar a identidade de uma pessoa. Amém? Esses dias atrás eu tive uma experiência. Vou contar essa experiência amanhã. Amanhã vocês me lembram. Vou contar a experiência amanhã. Amém? Glória a Jesus.
Gente, corpo, alma e espírito é poderoso. Vocês precisam aprender esse básico para depois vocês conseguirem receber revelações, tá? Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Já vai dar 5:12, 1 hora de live. Amém? Amo vocês. Espero vocês hoje, principalmente ao pôr do sol, 6 horas. Pastora Milena vai abrir de forma poderosa. Pastora Milena vai abrir hoje o Pessar e nós vamos entrar. Amém? Glória a Jesus. Beijo, amo vocês.